Então, em Mateus 19, a palavra diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Se a gente for em Marcos 16, 15, ela também fala a mesma coisa de uma maneira diferente. Ela fala: ide e pregar o Evangelho a todas as nações. Interessante que a gente olha para essa palavra, que eu vejo é Jesus já ressurreto, Jesus já ressuscitou. E essa é uma das orientações de Jesus antes de ascender ao Pai. Talvez a principal orientação de Jesus: ide ao mundo, estabelecei o meu reino. Ensinai aquilo que eu vos ensinei. Aplicai tudo aquilo que vocês viram eu fazendo. E o reflexo muito disso, a gente vê. A gente está aqui hoje na igreja. O reflexo da gente estar aqui hoje na igreja é o ide. Os apóstolos seguiram ao pé da letra tudo aquilo que Jesus ensinou. E eu acho interessante isso. Porque eu lembro há uns tempos atrás, quando eu cheguei na igreja, quando Deus começou a falar comigo que tinha um chamado na minha vida, a principal coisa que a igreja busca naqueles que Jesus talvez tenha chamado, e a igreja que eu me converti, era uma igreja pentecostal. Então, tinha muitos profetas. E sempre os profetas estão falando comigo que Deus tinha um chamado na minha vida. Só que eu não entendi esse negócio de chamado. Só que eu segui os profetas. Vamos lá falar de Deus. Só que como que eu vou falar de Deus se eu nem sei o que é Deus ainda? E isso é uma coisa que acontece rotineiramente. Então eu era uma pessoa vazia, que deveria ter uma caminhada com Deus, porque se a gente olhar para os apóstolos, antes dele começar a pregar, primeiramente eles caminharam com Deus. Então eles sabiam tudo de Jesus. Quem conhecia Jesus melhor que os apóstolos? Quem poderia falar de Jesus a não ser os apóstolos? E eles deveriam fazer discípulos, ensinar. E era o que acontecia. Só que quando eu cheguei na igreja, as pessoas meio que empurram a gente para... Ele tem um chamado, tem que ir lá e tem que falar de Deus. E eu começo a pensar nisso, e é o que acontece, que reflete nossa sociedade hoje. As igrejas estão cheias de pessoas que acham que conhecem a Deus. Mas a gente reflete muito a religiosidade, a gente é religioso, mas a gente não é crente. Essa é a verdade hoje do Evangelho, a gente é religioso. E eu lembro que, muito do que eu vejo hoje dos crentes é muito disso. Eu lembro que antigamente eu não gostava de crente. Esse negócio de crente para mim não dava certo. Porque muitas coisas que eu vejo na igreja, que eu via antes que me incomodava, eu olho hoje e ainda continua me incomodando. Porque eu acho que ser crente não é simplesmente falar de Deus. Porque falar da Bíblia é fácil. Eu posso ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Eu crio a minha verdade e vou lá falar de Deus, que é muita coisa que a gente vê hoje na sociedade. Eu lembro que uns tempos atrás, bem quando começou esses negócios de bloquinho em São Paulo, e eu moro na Avenida Paulista. Ali passa todo tipo de gente, do mundo inteiro, gente de tudo que é tipo de jeito. E o foco disso é a esquina da Augusta com a Paulista. E um dia eu saindo para almoçar, tinha acordado tarde, né? Era um sábado. E eu chego lá e eu vejo um tiozinho com a Bíblia na mão, e lá e falando e gritando. Eu falei, coitado, vai perder a voz, misericórdia. Eu fiquei pensando o que passa no coração e na mente dele. E eu fiquei lembrando de quando eu cheguei na igreja. Porque muitas vezes é isso que a igreja ensina. E todo mundo passando, e o que eu mais ouvia, olha lá o louco, olha lá o doido. E muitas vezes essa visão que as pessoas lá de fora têm da gente. E a gente começa a olhar assim, e não é só esse tiozinho que a gente vê. Muitas vezes a gente vê pessoas que realmente vivem o Evangelho. Eu tenho uma tia por parte de pai, tia Ana, e às vezes eu fico debatendo dela. E eu lembro que uma vez, quando a gente começa a falar de Bíblia, de amor, ela fala muito de uma outra tia, que é minha tia Bel. Só que uma é evangélica e a outra é católica. Só que para mim as duas são crentes. E eu fico às vezes conversando com a tia Ana, e a tia Ana fala muito da tia Bel, que fala do amor dela,
que nunca viu minha tia reclamar de nada. E minha tia ela tem muitos problemas de saúde. E a tia Ana enfatiza muito isso, que ela olha para a vida da tia Abel, ela vê o ID de Jesus. Porque se eu olho para a vida da minha tia, eu vi a minha tia a vida inteira, levando o evangelho, lendo a Bíblia, se doando às pessoas. Ela sempre se incomodou com aqueles que tinham pouco. E você pensa assim, ela é uma pessoa rica? Não, ela é uma professora numa cidade do interior da Bahia. O salário dela não é grande coisa. Só que ela sempre deu o dízimo dela, mesmo na igreja católica. Porque todo mundo acha que dízimo é coisa de crente, né? Só que quem é crente de verdade, dá o dízimo na onde que ele estiver. Seja na católica, na evangélica, ele dá o dízimo. Porque minha tia deu dízimo a vida inteira, e ela é católica. Você pode lá perguntar, a vida inteira ela deu dízimo. A vida inteira dela, ela se doou às pessoas. Porque ela sempre entendeu que o ID dela era esse. Ela teve um motivo para isso. E recentemente ela ficou doente. Ela tem algumas doenças e tinha uma injeção nova, só que essa injeção podia gerar algumas complicações. Ou ela gerava uma tuberculose ou um câncer. E ela teve que fazer diversos exames, porque ela estava com alguns nódulos no pulmão. E a primeira pessoa que ela contou foi para mim e depois para a tia Ana, porque são as pessoas que mais conversam com ela. E o interessante de tudo isso é que o desespero da tia Ana, crente, todo dia na igreja orando, preocupada com a tia Abel. Aí passou, os exames não deram nada, era só gerou uma tuberculose, tratou. E uns 15 dias atrás a tia Ana me ligou. Porque elas começaram a conversar muito mais do que já conversava depois disso. O relacionamento se estreitou ainda mais, mesmo elas morando distante. E a tia Ana virou para mim e falou: eu ainda tenho fé de ver Bel convertida. Eu falei, mas rapaz, o que será que passa na cabeça da cidadã? Até uns tempos atrás, a pessoa que ela achava que mais vivia aquilo que Jesus ensinava era a tia Bel. E de repente, já não é mais isso. E a gente começa a olhar, é a religiosidade que toma conta da gente, do nosso eu. Eu olho para a igreja, engraçado que quando a gente vai na igreja pentecostal, o texto da Bíblia que a gente mais ouve é Atos 2. Só que só vai até o versículo 15. Todo mundo gosta de falar de poder, de transformação. Você chega na igreja, o maior reflexo que as pessoas esperam ver de Deus, de transformação de Deus, você falar em língua, você ser batizado com o Espírito Santo. Isso não quer dizer nada. Isso é só um dom, um poder, algo que o Espírito Santo te dá para ser usado no momento que ele precisa. Mas é o que a igreja mais busca. Isso não traz transformação para ninguém. Isso não muda a vida. Isso não se aplica ao ID de Jesus. Atos Apóstolos, ele fala assim, que depois de Jesus ascender ao céu, que o Espírito Santo chegou, foi através do Espírito Santo, do repartir de línguas, que muitas pessoas se converteram. Só que se a gente olhar para o texto, a gente vê que tinham pessoas de várias línguas. Talvez fosse a necessidade do momento, a gente não sabe dizer. Só que ninguém vai mais para frente no texto. E a gente começa a refletir uma igreja religiosa. A gente olha para uma sociedade que é ansiosa. E eu te digo, uma grande culpa hoje da ansiedade da sociedade é da igreja. Se a gente começar a olhar para as igrejas pentecostais, o que a gente mais vê é pessoas buscando profeta. Porque elas estão tão ansiosas em saber do amanhã, que ela deixa lá o costume lá do candomblé, do espiritismo. Eu já vi em igreja que parecia que as pessoas chegavam na igreja para tomar passe. Terminava o culto, era aquela fila. Enchia a igreja até o final. Tinha gente que estava falando em língua aqui, que caía endemoniada ali. E o que a gente quer refletir? O ID de Jesus, ele vai muito além dos poderes do Espírito Santo. Eu costumo dizer, as pessoas às vezes me perguntam, quem que é o maior exemplo de ID no Brasil? Para mim é a irmã Dulce. Pode falar o que é católica, é. Tiveram os defeitos, os erros da igreja católica, isso aí a gente não há de contestar. Só que ela viveu o ID de Jesus. Para ela o ID
era levantar todas as manhãs e ter um relacionamento com Deus. Orar, jejuar. Mas não só isso, era falar de Deus. Mas e além disso, era viver o que Deus viveu. Ela viveu numa sociedade preconceituosa, machista, coronelista. Uma sociedade difícil. Só que nada impediu e parou ela. Eu fico imaginando do que ela estava cheia. Ela não estava cheia do poder do Espírito Santo. Ela estava cheia do Espírito Santo. Ela não falava de amor, ouvia de amor. Ela vivia o amor. Se a gente olhar, hoje um dos maiores hospitais de Salvador nasceu no galinheiro do convento que ela quase foi expulsa. Porque nem a Igreja Católica aceitava ela. Porque muitas vezes, para a religião, quando a gente faz verdadeiramente o que Jesus fez, incomoda. Jesus incomodou lá atrás. E por que não incomodaria alguém que faz verdadeiramente o que Jesus faz? Vai contra aquilo que a igreja pregava. E ela foi contra, e nada parou ela. Nada. Nada impediu ela de fazer. Ela nunca buscou reconhecimento. Tudo bem que a Igreja Católica vai santificar ela aí. Mas esse é um problema da Igreja Católica. Só que o que ela viveu é exemplo para nós evangélicos. Porque quando a gente olha para a sociedade, a gente vê os problemas da sociedade, a culpa não é do sistema político ou econômico. A culpa é nossa. A maior responsabilidade que eu vejo na sociedade hoje não é só dos políticos, é nossa também. Porque quando Jesus falou para os discípulos, ir de fazer discípulos, era para multiplicar tudo aquilo que ele pregou. Se a gente voltar lá em Atos, a partir do capítulo 41 ou 42, a gente vê que depois do poder do Espírito Santo, o que veio foi pessoas transformadas. Todo mundo vendia o que tinha e repartia, cada um conforme a sua necessidade. Então ninguém estava preocupado com o poder do Espírito Santo. Ninguém estava preocupado se ia ter mais ou menos que o outro. Todo mundo estava vivendo aquilo que Jesus ensinou. Sendo discípulo, vivendo o ID. E se multiplicava. A primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram convertidas. Só que para refletir esse multiplicar de pessoas, Pedro primeiro precisou aprender lá atrás. O reflexo do Pedro transformado foi depois da segunda pesca, Jesus sentar com ele e falar: filho, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus continuou repetindo para Pedro: filho, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de todas as coisas. Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus tornou a insistir para Pedro. E a gente fica achando que fazer o ID é simplesmente pregar o Evangelho. É simplesmente falar de Deus. Isso faz parte. O ID é todos os dias. Quando as pessoas procurarem uma pessoa honesta, a gente tem que ser o exemplo. Se todo mundo se corromper no mundo, a gente tem que continuar sendo honesto. Se acabar o amor, a gente tem que ser o amor. Porque quando Jesus manda os discípulos ir fazer discípulos, ele fala: vocês são o meu representante na terra. Quando as pessoas procurarem alguém que reflita a mim, é vocês que eles devem procurar. Então, quando a gente fala e olha da Bíblia, desse ID, a gente começa a ver o quão superficial é o nosso olhar perante a Bíblia. A gente olha o olhar superficial de Atos. É tanta música que as pessoas fazem, tantos louvores em cima de Atos 2, só que sempre para no versículo 15 no máximo. Ninguém vai lá para o versículo 40, 42, 45. Entender o transformar que houve depois desse Atos 2. Porque as pessoas foram transformadas. Não existia mais esse eu interior. É como se o Espírito Santo viesse sobre as pessoas e falasse: ó, seu eu acabou. Agora é nós. E eu sempre digo, tipo, eu confesso que durante muito tempo eu procurei esse batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. E hoje eu digo para todas as pessoas: o que eu vivo hoje
com Deus, eu não troco por nada. Porque eu não falo em línguas, eu não sou profeta, mas eu sei o que é uma gotinha desse amor. E eu fico pensando o que a irmã Dulce viveu, porque com a gotinha, você vê que é um sentimento tão nobre. Imagina as pessoas que viveram a plenitude disso. As pessoas que sentem a presença mesmo, que elas não conseguem, ela vê uma pessoa na rua necessitada, ela não consegue se conformar com aquilo, ela tem que fazer algo. Aí você começa a entender o quão amor o Espírito Santo derrama sobre a vida das pessoas. E a gente não consegue compreender isso. Para a gente viver uma vida, uma sociedade transformada, a gente não pode somente falar do amor. A gente tem que viver ele. Porque os 2 maiores mandamentos, amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Eu fico às vezes pensando, porque a vida de irmã Dulce até o último dia, ela mesma acamada, sofrendo, enquanto ela teve força para levantar da cama, ela caminhava pelo hospital, olhando pelos doentes. E às vezes a gente tem dificuldade de levar um prato de sopa ou de comida para o próximo. A gente vive com o dia a dia da correria, com tantas coisas na cabeça, que a gente se esquece de olhar para o lado às vezes. É difícil. A gente vive uma situação econômica no nosso país complicada. Aí eu falo, se a igreja, que hoje representa uma grande parcela da população brasileira, realmente vivesse o ID de Jesus, como que seria a nossa sociedade? Como que seria nosso país? Qual o reflexo que nós estamos tendo com a sociedade? Nós somos pessoas transformadas e nascidas novamente em Cristo? Ou somos religiosos que vêm para a igreja, sentam, ouvem a palavra? Ouvir sobre amor é bom. Falar sobre o amor de Cristo é bom. Mas viver, a certeza que é sobrenatural. A partir do momento que a gente viveu o amor de Cristo, muitas coisas mudam. Eu vi estudando a palavra, eu li muitas coisas na internet. E eu vi muitos teólogos falando que esse ID não é para transformar o mundo. Eu não sou estudioso, eu sou engenheiro. Não tenho nada a ver com teologia. Mas eu discordo de cada palavra dele. Porque a transformação do mundo começa por mim. Se eu me transformar e alguém seguir meu exemplo, já são 2. E se mais um seguir o exemplo, são 3. Então, como que o ID não é o transformar o mundo? O ID é estabelecer na terra o reino de Deus. Aqui vai ter aflição, vai. Aqui vai ter luta, vai. O inimigo vai se levantar, vai. Mas, como eu disse, nada parou, irmã Dulce. E por que a gente para por qualquer coisa? Eu já passei muitos momentos na minha vida. Momentos difíceis, momentos de alegria, de tristeza. Só que eu comecei a refletir muito sobre as minhas ações. Porque assim, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E por que eu reclamo? Por que eu fico me lamentando? E sabe qual que é o reflexo disso? A gente estagna. Porque o reflexo da falta de amor é a estagnação. É a reclamação, a gente reclamar de tudo. Ah, a gente vai ter opressão no mundo, vai. Vai ter gente que persegue, vai. Não tem jeito. O ser humano é assim, o demônio está aí para tentar. Mas, o que a gente tem que se espelhar é em Cristo. Cuspiram nele, julgaram ele e por fim o crucificaram. Mas em nada ele desistiu do plano de Deus para conosco. E a gente acha que o amor, ele nasce simplesmente de nós. A gente pode até amar na nossa forma humana, mas amar de verdade, só Cristo ama. Só através do Espírito Santo a gente ama. Porque é difícil a gente se entregar. Eu sou uma pessoa de personalidade forte. E muitas vezes eu já pensei em olhar para trás e deixar tudo para trás.
E eu começo a refletir sobre minha vida, e eu olho, eu lembro quando eu vou para a Bahia, e quando eu estou meio triste, ou quando eu estou de coração duro, a maior resposta para mim entender se Deus ainda é na minha vida, se Deus ainda habita em mim, eu sempre ando muito por Feira de Santana a pé. E tem um caminho que eu faço, que desde quando eu me entendo por gente, eu sempre vi pessoas comendo lixo. E aquilo sempre me incomodou. E eu digo para mim, que no dia que isso me incomodar, é porque não há mais Deus na minha vida. Porque você vê uma pessoa lá fora, passando fome, se você é crente, você tem que se incomodar. Se você quer refletir o ir de Jesus, você tem que se incomodar. Porque a necessidade do outro tem que ser nossa também. Porque isso é o amar o próximo. Não é olhar as minhas necessidades. É importante olhar as minhas necessidades? É. Mas o ir de Jesus diz, porque é o primeiro e o segundo mandamento: amarás ao teu Deus e ao teu próximo a ti mesmo. Então, minhas mensagens sempre são curtas. Mas o que eu quero deixar para a igreja é: ouvir sobre amor é bom. Falar do amor de Cristo é bom. Mas viver é muito melhor. Quando as pessoas olharem para vocês, eu sei que é legal refletir um profeta, um pregador, refletir alguém que fala em línguas, porque aquela pessoa logo identifica que ele está cheio do Espírito Santo. Mas quando você refletir amor, as pessoas não vão olhar para você e falar que você está cheio do Espírito Santo. Ela vai querer estar perto de você e entender de onde vem. Aí você vai ver uma sociedade transformada. Amém? Deus abençoe você.